Olá, meu nome é Juliana Rodrigues, sou jornalista e especialista em neurociências e hoje nós vamos aprender, afinal, o que é neuroplasticidade. Esse vídeo é principalmente para você que está iniciando os estudos em neurociências e quer aprender quais são os cientistas, quais são os pesquisadores, por exemplo, mais importantes quando envolve esse tema, neuroplasticidade. Vamos entender primeiro o que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a compreensão de que existem sistemas, existem células neuronais no cérebro responsáveis por mudanças intrínsecas, ou seja, essas células elas se modificam internamente através dos processos, e informações extrínsecas, informações externas que são capazes de mudar essa atividade neuronal. Por exemplo, a aprendizagem é um exemplo de neuroplasticidade, é um exemplo desse mecanismo que ocorre internamente. Por exemplo, quando você tem uma lesão e através da fisioterapia você volta a ter movimentos, essa lesão, o nosso movimento corporal, ele o cérebro é também responsável por esse movimento corporal através do sistema nervoso. Ou seja, quando você faz lá a fisioterapia, ocorre no cérebro a neuroplasticidade, que é essa capacidade neuronal de responder através da fisioterapia ou responder através da aprendizagem. E aí tiveram estudiosos, tiveram pessoas, pesquisadores que foram fundamentais nos avanços aí da nossa compreensão mais aprofundada. Como que funciona, afinal, como funciona a neuroplasticidade no cérebro? Donald Webb é um dos exemplos, é um dos pesquisadores proeminentes aí sobre a neuroplasticidade. Ele descobriu, durante as suas pesquisas, ele coloca como exemplo célula A e célula B, que as células neuronais, as células nervosas, elas se alimentam retroativamente quando ela recebe estímulos repetidos. Então, quando você recebe, quando o sistema nervoso, quando essa atividade neuronal recebe através dos axônios um estímulo, quando a célula A recebe um estímulo, ela consegue se fortalecer e ao mesmo tempo mandar uma mensagem para a célula B que também se alimenta e se fortalece nesse sistema. Então, quando ela se fortalece, ela consegue também se comunicar com outras células neuronais de maneira mais eficiente. Então, a gente chama isso de eficiência neuronal, eficiência na resposta, na resposta e na atividade dessas células nervosas. Então, quando você tem um estímulo, essa atividade neuronal ela se fortalece. Então, na prática, isso quer dizer o seguinte, que durante, por exemplo, o processo de aprendizagem, quando você repete esse processo, você fortalece essa atividade celular, essa atividade no sistema nervoso, essa atividade que nós chamamos de sináptica, que é a sinapse. Então, Donald Webb foi responsável por identificar como que funciona a sinapse, como que a sinapse ela se fortalece no sistema nervoso. Eu vou colocar aqui depois os links para que vocês possam se aprofundar e entender melhor sobre essa pesquisa. Outra pesquisadora que foi também relevante na nossa compreensão sobre a neuroplasticidade foi a Marion Diamond. A Marion Diamond, ela teve duas pesquisas que foram bem importantes com ela. Uma delas foi com camundongos. Então ela pegou camundongos desde filhotes, fez esse teste, ela colocou um dos camundongos numa situação de estímulo, de bastante estímulo, então ele tinha ali atividades, e o outro camundongo ela isolou. E aí o que ela percebeu? Que o camundongo que ela ofereceu estímulo, ele tinha um maior desenvolvimento
neuronal, ele tinha um maior desenvolvimento nas células nervosas, um maior desenvolvimento cortical, enquanto o camundongo que ela isolou não tinha esse desenvolvimento a nível neuronal. Então, essa pesquisa foi importante para a gente entender que os estímulos externos, eles são relevantes, eles interferem na nossa atividade neuronal. Então, a aprendizagem, por exemplo, principalmente na primeira infância. Então, esses estímulos, eles fortalecem a atividade neuronal, sináptica. Outra pesquisa que também foi bastante importante, que a Marion participou, foi na investigação do cérebro do Einstein. O Einstein, ele deixou o cérebro para a ciência fazer pesquisa, e uma descoberta bastante interessante em relação ao cérebro do Einstein foi as células da glia. O que acontecia? No cérebro do Einstein, a região do córtex pré-frontal, por exemplo, ela tinha uma maior quantidade de células da glia quando eles compararam com o cérebro de homens do grupo controle. Afinal, e o que faz as células da glia? As células da glia é um conjunto de células, né? Nós temos os oligodendrócitos, um nome bem difícil. Temos as células de Schaumann e é um grupo de astrócitos, é um grupo de células que são, vamos dizer, elas têm características, eu vou colocar exemplos aqui, fotos para que vocês possam ver. Elas têm uma estrutura diferenciada, elas têm mais dendritos, né, que são essas ramificações. E além disso, essas células elas possuem um papel muito importante para o funcionamento geral do sistema nervoso, dos neurônios, porque ela tem um papel de nutrição. E além disso, essas células elas elas propiciam que o cérebro funcione de maneira mais complexa e de maneira mais integrada, porque elas promovem o alcance, a comunicação, por exemplo, de neurônios e de células que estão em regiões distantes. E aí, quando a gente vai entender, trazer esse conhecimento para o comportamento do Einstein, por exemplo, ele tinha muito o hábito de fazer projeções ou visualizações muito complexas da própria mente. E depois que ele fazia essa visualização do universo, essa visualização quântica, depois disso que ele visualizava mentalmente, que ele fazia todo esse cálculo mentalmente, é que ele realizava os cálculos, é que ele colocava ali na prática, né? O que ele já havia processado mentalmente, ele trazia para a vida prática ali e transformava aquilo num cálculo de matemática, um cálculo de física. Então, essa capacidade de visualizar mentalmente, de utilizar aí várias estruturas, várias regiões sensoriais de cálculo, enfim, é um comportamento cognitivo bastante complexo. E quando a gente vai quando investigamos o cérebro do Einstein, identificamos que ele tinha uma maior quantidade de células da glia, que são extremamente relevantes para a atividade sináptica. E algo interessante é que as células da glia, elas não aumentam com o passar dos anos, elas não aumentam quando a gente envelhece. E aí, quando a gente fala sobre isso, pode existir a confusão de, então se as células da glia, elas não aumentam quando a gente envelhece, isso quer dizer que nós perdemos a capacidade de aprender quando envelhecemos. A atividade sináptica, a atividade de neuroplasticidade, ela é muito mais complexa do que a gente reduzir a esse pensamento. Por quê? Ela depende também de estímulos. Além da atividade biológica, ela depende de estímulos. Então, o estímulo, ele pode reverter a questão biológica em algum nível. Então, é claro que quando você é jovem, ou até uma determinada, né, na juventude, ou mesmo na infância, vamos colocar a infância é a fase mais propícia para a neuroplasticidade, é a fase mais propícia para a gente aprender. Mas
e, sobretudo, situações envolvendo a linguagem, tá? A linguagem, ela tem o que nós chamamos de janela de abertura, né? Uma janela de aprendizagem para a linguagem, só que é uma linguagem que não é só idiomas quando a gente fala sobre linguagem. A gente está falando aí de sotaque, a gente está falando de situações muito mais sutis. Tá? Idiomas você pode ter mais facilidade na infância, porém você pode aprender ao longo da vida. Você pode aprender idiomas com idade ilimitada. Só que o sotaque, por exemplo, existe uma certa limitação com o passar dos anos. Quanto mais passar os anos, é mais difícil adquirir esse sotaque. Na infância é mais fácil. Esse é um exemplo, tá? Então, você vai continuar aprendendo no envelhecimento, a gente vai continuar tendo neuroplasticidade, mas é claro que ocorre biologicamente algumas mudanças no envelhecimento, e dentre essas mudanças nós podemos falar das células da glia, tá? Elas não é que elas param de produzir, mas elas vão perdendo ali a sua capacidade de reprodução com o passar dos anos. Em quais situações a neuroplasticidade ocorre? Como eu citei, a neuroplasticidade ocorre quando nós aprendemos algo novo. A neuroplasticidade, ela ocorre quando a pessoa passa por um acidente vascular cerebral, um AVC, ela perde o movimento do corpo, ou tem pessoas que de repente enrijece, né, alguma área também as mãos, o movimento das mãos, tem pessoas que entorta, né, a boca, que tem algumas deformidades faciais, e tudo isso pode voltar ao estado normal com a fisioterapia, com exercícios físicos. Então, esses exercícios da fisioterapia promove o que Donald Webb descobriu, que é o reforço sináptico. Essa repetição, ela como eu posso dizer, ela possibilita o reforço da atividade neuronal, essa retroalimentação entre as células, esse fortalecimento do trabalho ali nos sistemas de sinapse, né? Nos sistemas ali da ligação, da comunicação no cérebro, da comunicação dos neurônios. Uma frase que fala bem sobre isso, que as células que se conectam juntas, as células que se ligam juntas, elas permanecem conectadas. E isso define o que é o reforço sináptico, né? Quando uma célula A ela se conecta com uma célula B, a célula A ela é fortalecida e ela fortalece a célula B, que vai também ser fortalecida e vai fortalecer as outras células que ela irá se comunicar. Então ocorre uma retroalimentação, ocorre um reforço ali sináptico quando você aprende algo novo ou quando ocorre alguma mudança no nosso corpo em decorrência de acidente vascular cerebral e outras situações. A gente consegue reverter essa situação com terapia. Outra situação que também acontece, a neuroplasticidade, por exemplo, é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia ela é capaz também de promover novos comportamentos, e esses comportamentos, essa visão que a pessoa adquire na terapia, muda também os padrões de atividade mental, né, que são promovidas aí pelo comportamento da pessoa. Então você muda o seu jeito de ver, você muda o seu jeito de agir, e a sua atividade neuronal também muda, porque o nosso cérebro, ele tem esse sistema de neuroplasticidade, ele é flexível às respostas externas, ele está ali se alimentando também das respostas externas, do nosso comportamento, de estímulos sensoriais e de estímulos físicos também que pode ocorrer, por exemplo, na fisioterapia. Esse é, resumidamente, o que eu
gostaria de transmitir para vocês sobre a neuroplasticidade de maneira muito resumida. Se você tem alguma dúvida sobre memória, sobre como o cérebro funciona ou até mesmo sobre a neuroplasticidade, coloque aqui nos comentários que eu posso trazer esse tema para você. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, deixa a sua curtida, compartilhe com mais pessoas e vamos aprender mais sobre o cérebro. Já começa a seguir a página Neurociência Acessível. Até mais!